Boa tarde! 18 horas em ponto do dia 13 de fevereiro de 2026, sexta-feira de carnaval, sextou com um caso clínico. Então, no nosso último horário do nosso expediente, a gente vai terminar a semana com chave de ouro para conversar um pouco sobre ciência, sobre casos clínicos, sobre tudo que deixa a gente desafiado durante a nossa semana. Muito obrigada a todos que estão entrando. Eu me apresento. Eu sou Tatiane Marega, professora coordenadora do mestrado em odontologia para pacientes com necessidades especiais, da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandique, e eu preparo dentistas para atender pacientes complexos com segurança. Eu agradeço a todos que estão entrando nesse horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos aos novos frequentadores do perfil, aos participantes desse nosso encontro nessa sexta-feira à tarde e bem-vindos a quem já é de casa, que eu morro de saudade e fico muito feliz em encontrar por aqui. Então, estou aqui, conforme planejamos, conforme marcamos. Então, toda sexta-feira, nesse horário, às 18 horas, a gente vai sextar com um caso clínico ou conversando sobre algum assunto de relevância que desafia a nossa rotina clínica no consultório. E cada vez mais somos desafiados, não é, meus colegas? Estamos falando de 40% da população, pelo menos, com alguma comorbidade. E a gente está falando de paciente hipertenso, diabético, renal, paciente oncológico, paciente com doenças autoimunes, que hoje é o grande alvo do nosso caso clínico que nós vamos discutir. Então, nada mais pertinente do que a gente conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso para trazer cada vez mais segurança para o nosso atendimento. Como eu disse a vocês, né? Estou aqui conforme o planejado. No mestrado, na turma 2, o professor Vitor, outro dia deu uma aula de oratória e ele falou uma frase que eu achei assim super relevante, né? Ele disse o seguinte: a gente não pode chegar e falar assim, olha, eu podia estar matando, podia estar brincando, podia estar atravessando a rua, mas eu tô aqui, né, estudando. Não, a gente não pode falar isso. A gente tá aqui porque a gente quer, porque a gente marcou, porque a gente planejou e porque é muito importante. E eu gosto muito de estar aqui com você. E falando nisso, e falando em mestrado, puxa vida, nessa semana nós formamos a nossa primeira turma de mestres em odontologia para pacientes com necessidades especiais da São Leopoldo Mandique e também a primeira turma do Brasil. São os pioneiros. Quem está aqui na salinha, levanta a mão. Estou vendo que tem muito pioneiro aqui nesse momento. Então, foi uma alegria gigante, né, poder estar à frente desse projeto, de contribuir. Uhul, é isso mesmo! Foi uma honra imensa poder contribuir, coordenar esse projeto, que era um sonho que saiu do papel, para poder realmente trazer mestres que vão fazer a diferença
na formação, né, de pessoas dentro de toda a nossa especialidade. Então, parabéns aos formandos, uma alegria enorme tê-los aqui. E para inspirar outros que querem seguir por esse caminho, a turma 2 está em andamento e estamos com matrículas já abertas para a turma 3. Mas, se você acha que esse produto não é para você, que você não quer enveredar para a vida acadêmica, tem vindo coisa nova por aqui no perfil, né, no meio digital. Então, fica por aí e aguarda as novidades, que eu garanto para você que vão ser novidades muito boas, que virão em breve. Então, não perde a oportunidade. Muito bem, a gente já conversou um pouco, então vamos falar de caso clínico, né, que é o nosso grande tema de hoje. E eu trouxe hoje para vocês um caso que eu achei assim muito interessante. E é um caso que traz desafio clínico para a gente no consultório. Uma paciente que entra, né, no consultório tranquilamente, né? A hora que a gente olha e fala assim, meu Deus, uma paciente asa 1. Não. E a hora que você começa a fazer a anamnese dessa paciente, ela começa a contar todas as comorbidades envolvidas no processo dela, a gente começa a analisar que tudo que não é, naquele caso, é simples. Então, hoje eu vou trazer caso para vocês de uma paciente, vou usar um nome fictício. Na semana passada, eu usei o nome da minha sogra, né? A nossa paciente era a Beth. Então, como a gente vai deixar essa live gravada aqui no perfil para quem quer ver depois também, não vou usar Beth para não confundir, vou usar uma outra parente, tá? Não vamos usar a família toda. Hoje a nossa paciente vai chamar Mariângela, né? Quem que é a Mariângela? A Mariângela é a tia do meu marido, a Mari, né? Então a gente vai usar a Mariângela, hoje vai ser o nome fictício da nossa paciente. Acho que vocês vão conhecer minha família inteira, né? Porque a gente vai colocando o nomezinho dos pacientes ali, vocês vão conhecer a galera toda. Então, muito bem, a nossa paciente Mariângela, ela tem 69 anos. E as comorbidades que ela relatou foi, primeiro, o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, psoríase, ela estava com uma suspeita de fibrose pulmonar, ela relatou também que ela tem crises de asma ocasionais e nesse momento ela estava com 3 stents coronarianos. Paciente com 69 anos, super lúcida, com uma alegria de viver incrível, né? Então observem, isso faz muita diferença, a paciente não tinha um perfil de depressão, então ela não tinha aí no conjunto de medicações que eu vou falar daqui a pouquinho, ela não tomava antidepressivo, então apesar de todas essas comorbidades ali envolvidas, tinha uma alegria de viver que era assim contagiante. E as medicações que ela relatou para a gente que ela tomava era o AS, né, o ácido acetil salicílico, o clopidogrel, o enalapril. A gente falou do enalapril semana passada e vamos falar de novo, então observem que é uma medicação aí já bastante corriqueira em se tratando de pacientes complexos, né? O Celozoc a gente também conversou sobre ele na semana passada, na paciente Beth, que também tomava o Celozoc. Hoje, a nossa paciente Mariângela também toma o Celozoc. E uma grande novidade que essa paciente traz é que ela faz uso do Sustrate. O que é o Sustrate? O Sustrate é a isosorbida, que é, na verdade, o nitrato sublingual, ok? Que é um dilatador coronariano. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ele. Então,
traz aí um plus de complexidade para o nosso planejamento. Vamos lembrar de novo as comorbidades da paciente. Principal comorbidade relatada, lúpus eritematoso sistêmico. A gente tem 2 perfis em se tratando de lúpus, né? Então vamos relembrar. A gente tem o lúpus eritematoso, né? Que é aquele que vai atingir prioritariamente a pele, o tecido do paciente e vai provocar aquela vermelhidão, né? As feridas. Lembrando que o lúpus também traz muitas manifestações bucais que a gente consegue identificar, consegue diagnosticar e consegue tratar. Isso depende da gente como cirurgião dentista. Só que essa paciente não tinha só o lúpus eritematoso, ela tinha o lúpus eritematoso sistêmico. No lúpus sistêmico, além das lesões de pele, esse paciente tem um órgão sistêmico comprometido, a gente chama de órgão-alvo, que pode ser coração, pode ser pulmão, pode ser os rins, né? O mais comum de todos, né, dos órgãos de ser atacado são os rins. Então é muito comum você ver o paciente lá na fila do transplante renal, porque ela teve lúpus, ok? Então é o alvo mais corriqueiro, mas dessa paciente não era. Dela, o órgão-alvo era o coração. Então lembrem-se, eu falei, é uma paciente que ela já tinha 3 estentes coronarianos, então o coração dela já estava sendo atacado, né, pelo lúpus. Ela tinha também artrite reumatoide. Artrite reumatoide, lembra que é uma inflamação ali, né, nas articulações. E artrite reumatoide também é considerada uma doença autoimune. Então vejam, a gente tem 2 autoimunes associadas, o que também é muito comum de acontecer. Mas não parou por aí. Ela tinha uma terceira autoimune associada, que era a psoríase. E a psoríase também, principal manifestação na pele. Mas, de novo, da mesma forma que o lúpus, a psoríase tem muitas alterações bucais que devem ser tratadas pelo cirurgião dentista, diagnosticadas e tratadas pela gente dentro do consultório, ok? Junto com isso também, ela estava com uma suspeita de fibrose pulmonar, e aí a gente começa a pensar, puxa, será que no caso dela vai ter um segundo órgão-alvo atacado, além do coração, esse pulmão também está sendo atacado, né? Então ela está em suspeita, está em pesquisa, está em diagnóstico, então a gente vai ter que ficar alerta também a essa informação. Ela ocasionalmente tinha uma crise de asma, e aí vem uma pergunta super importante em se tratando de crise de asma, é a gente perguntar qual é essa frequência, né, de crise asmática. Porque às vezes para o paciente é ocasional, mas para a gente não. Então é importante a gente entender a fundamentação da asma, né? Se é grau 1, se é nível 2, se é nível 3, se precisa de hospitalização, se precisa de bombinha, se faz uso de broncodilatador. Então, para a gente é super importante poder entender esse raciocínio do que é ocasional para o paciente, para ver se é ocasional para a gente dentro do consultório, até para estratégia de segurança clínica, ok? E, para fechar ali com chave de ouro, aquilo que a gente adora, 3 estentes coronarianos. E aí vem aquela perguntinha que a gente viu na live da semana passada com a paciente Beth, né? A paciente Beth, retomando, quem não estava na live da semana passada, né? Dá uma olhadinha lá no perfil, a gente caiu, voltou, consegui recuperar a primeira parte, tá aqui no perfil para quem quiser olhar. A paciente Beth da semana passada, ela estava com estente coronariano há menos de 6 meses. No caso dessa nossa paciente dessa semana, Maria Ângela,
ela já tinha esse stent há mais de 2 anos, né? Esses 3 stents que ela tinha realizado a angioplastia. Isso tem uma implicação importante para a gente, porque, lembra, paciente Beth, a gente teve que fazer profilaxia antibiótica. Paciente Mariângela dessa semana, a gente não precisa fazer profilaxia antibiótica por causa desses stents. A gente, de repente, tem que checar outras necessidades da profilaxia ou do uso de antibióticos, mas não por causa do stent, porque já passou de 6 meses, ok? Muito bem. Então, fechadas as comorbidades, agora o que a gente fica preocupado com as medicações que esse paciente toma. Então, vamos relembrar para que serve cada uma delas, né? De tanto a gente falar toda semana, a gente acaba gravando. Então, o AS é o mais corriqueiro, né? Para que serve o AS? O AS é um antiagregante plaquetário mais comum, mais corriqueiro, e ele serve nessa linha de prevenção. Prevenção do quê? De trombose no stent, certo? Então, por isso que é feito o uso contínuo desse AS. E ele também acaba, dessa forma, reduzindo o risco de infarto e AVC, ok? Pela prevenção de trombos. Para a gente na odontologia, qual que é o grande impacto odontológico, né? Aumenta o risco de sangramento, mas hoje a gente sabe que o AS não deve ser suspendido ali durante a nossa rotina clínica, ok? Essa não é uma decisão do dentista e hoje nos grandes guidelines a gente não faz mais a suspensão do AS para tratamento odontológico, né? Isso está mais do que estabelecido. Uma outra medicação que esse paciente toma é o clopidogrel. E o clopidogrel, para que serve? Também é um antiagregante plaquetário, só que ele é mais potente que o AS. Então, a gente está falando de uma antiagregação dupla. E isso muda a sua decisão clínica, o seu planejamento clínico, principalmente se você tiver casos cirúrgicos a serem realizados. Então, o nosso planejamento com uma antiagregação dupla é diferente de uma antiagregação simples. A gente vai ter que tomar outras decisões para trazer segurança para esse nosso planejamento cirúrgico. E o grande impacto dessa antiagregação dupla é um sangramento mais prolongado. Então, a gente vai ter o risco hemorrágico aumentado. Isso faz com que, de novo, a gente tenha outras tomadas de decisão ali no transcirúrgico e no pós-cirúrgico para deixar esse procedimento mais seguro. E o clopidogrel, ele traz interações medicamentosas importantes, principalmente com antimicrobianos. Então, na hora que a gente fala vamos lembrar aqui para deixar um conteúdo bem importante, né? Para essa live, para trazer valor nela para você, para ela ser importante, para você ter vontade de me ver toda sexta-feira às 6 da tarde. Então, uma interação medicamentosa muito clássica com o clopidogrel é o metronidazol. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa duplinha, ok? Uma outra medicação que esse paciente toma é o enalapril. E a gente falou dessa medicação na semana passada, que a Beth tomava e que a paciente dessa semana também toma. E vamos lembrar o que era o enalapril. O enalapril, na verdade, é um antihipertensivo, ok? Ele vai agir como um antihipertensivo, mas ele é nada mais, nada menos que o IECA, né?
Então ele é um IECA e aí a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Tá te fazendo suspense. A gente tem que tomar bastante cuidado porque essa classe medicamentosa traz uma proteção cardíaca espetacular, só que ela pode causar hipotensão postural, principalmente se o paciente ficar muito tempo sentado na cadeira, né? E como a gente comentou também da paciente BET, é aquela medicação que causa como efeito colateral aquela tosse seca, né? Do paciente, que a gente fala assim, ai, paciente cardiopata, né? Tem aquela tosse seca persistente. É um efeito bastante importante ali do enalapril. Um outro medicamento que a nossa paciente toma, que a gente viu, é o Celozoc. E o Celozoc, a paciente Beth também tomava da mesma forma na semana passada. Vamos relembrar. O Celozoc, ele é um beta-bloqueador, certo? Então, ele também vai controlar, não tão bem não só a hipertensão arterial, mas a gente está falando dele para controlar frequência cardíaca. E ele traz um outro tipo de proteção, né? Que é aquela proteção cardíaca pós-infarto. Então, ela vem aí ainda sendo protegida por conta, né, das angioplastias e tudo mais. Então, é importante. Lembra que a gente falou que é uma medicação que ela pode mascarar taquicardia e bradicardia. Então, a gente tem que ter ali uma monitoração constante para esse paciente. E aí, secundariamente, ele controla também a hipertensão, mas mais a frequência cardíaca desse paciente. E vamos lembrar que a gente está falando de um beta-bloqueador. Então, se é um beta-bloqueador, vem aquela pergunta: ele é seletivo, né? Ele é um beta-bloqueador seletivo ou se ele não é seletivo? E a gente já falou, né, que ele é um beta-bloqueador de beta 1, certo? No caso do Celozoc, então, beta 2 fica livre e a gente tem, mesmo dessa forma, né, não tem a contraindicação absoluta da epinefrina, mas a gente tem que trabalhar com cuidado com essa substância, né? A gente tem que ter ali uma parcimônia no trabalho com epinefrina. E aí a nossa grande novidade é o nitrato, né? Que é o Sustrate que essa paciente toma, que é um vasodilatador coronariano. Então a instrução que ela tem do médico é que a partir do momento que ela não se sinta bem, que ela não se sinta confortável, ela tem que fazer uso dessa medicação. Mas qual é o problema, né, do nitrato? O nitrato, o Sustrate, ele traz bastante interação medicamentosa, né, e principalmente hipotensão postural. O paciente pode ter síncope com muita facilidade. Então, a gente tem que sempre também tomar cuidado ali no planejamento, principalmente em processos cirúrgicos para esse paciente, né? Então, a gente tem algumas interações que são mais críticas, né? Para a gente ir destacando, para a gente ir traçando o nosso conteúdo final dessa live aqui nos nossos 30 minutinhos. A gente tem, na minha opinião, de forma mais crítica, uma antiagregação plaquetária dupla, que é o AS, com o clopidogrel, né, com essa paciente, então que vai aumentar o risco hemorrágico, que pode ser significativo, e em se tratando de prescrição, né, de interação medicamentosa, se a gente precisar prescrever para esse paciente, a gente vai lembrar de novo da live da semana passada, né, que se aplica muito bem aqui também, com o cuidado dos anti-inflamatórios não esteroidais, né, para esse paciente. Mesma interação medicamentosa também associada com o enalapril, né? Da mesma forma, os anti-inflamatórios são complexos,
utilizados em concomitância com o enalapril, além de ainda provocar um risco renal. E vamos lembrar, a gente está falando de uma paciente com lúpus sistêmico, que tem como órgão-alvo o coração e agora um segundo órgão em pesquisa, que é o pulmão. A nossa terceira interação medicamentosa, que eu vejo que a gente tem que tomar cuidado sempre, é com o beta-bloqueador, né? A gente não pode subestimar o beta-bloqueador, ele está ali fazendo o seu trabalho. Ele é um beta-bloqueador, né, seletivo, então a gente pode usar um pouquinho de epinefrina, mas a gente tem que ter muita parcimônia ainda nesse uso, principalmente porque é uma paciente com um histórico muito, muito, muito complexo. E é uma paciente que faz uso de nitrato, que ela usa o Sustrate. Então a gente sabe que qualquer crise de estresse pode ser crítico para esse paciente. E aí vem uma outra tomada de decisão que pode ser bastante importante, né? O risco de angina desse paciente ou de isquemia e o controle importante de estresse nesse paciente. Então, quanto menos estressado, se esse controle for efetivo, muito menor o risco de intercorrências para esse nosso paciente, né? Então, as condutas odontológicas ali mais seguras, né, para esse paciente, traçando toda essa análise clínica, é a gente manter esse paciente sem dor. Então, os analgésicos são muito importantes, só que a gente percebendo toda a complexidade do paciente, a gente não vai poder usar qualquer analgésico, a gente vai ter que trazer as interações medicamentosas para escolher qual a melhor opção. A gente percebeu que a gente vai ter que limitar a epinefrina, porque ele usa um beta-block ali, e isso não pode ser ignorado, isso é muito importante no nosso paciente. É um paciente que tem antiagregação dupla, então a gente vai ter que planejar, ter decisões clínicas bem acertadas, principalmente no controle hemorrágico para esse paciente, lançar medidas hemostáticas locais adicionais bem específicas ali para esse paciente, né? Ter essa hemostasia local bem estruturada na nossa mente, né? De como a gente vai executar isso e de que forma. E também traçar um controle rigoroso de ansiedade nesse paciente, porque a gente viu que o estresse ali para ele pode ser venenoso, né? Então essa é uma tomada de decisão bastante importante que a gente vai ter também no planejamento desse paciente. E monitoração, né? A gente considera aqui nenhum diferencial, é básico, né? Hoje dentro do consultório, a hora que a gente fala de paciente complexo, falar em monitoração desse paciente, verificar a saturação, verificar a pressão arterial é básico, não é diferencial, é necessário, ok? E uma coisa intrigante, vocês observaram que essa paciente, principal comorbidade dela, lúpus eritematoso sistêmico, ok? Segundo relato dela, ela tem artrite reumatoide. Vocês perceberam que no relato dessas medicações, essa paciente não está tomando imunossupressor de forma contínua? Porque era algo que a gente esperaria, não é? O que a gente pode pensar disso? Ué, mas está com uma autoimune, mas não está tomando imunossupressor nesse momento? Ou está com artrite reumatoide e não está fazendo uso crônico de corticoide? Que estranho! Será que ela tem isso mesmo? Tem isso mesmo. E por que ela não está usando tudo isso nesse momento? Isso pode dizer para a gente que essas condições neste momento podem estar em remissão. E aí o médico dá aí um break nessas medicações, até para dar um conforto renal ali para essa paciente também, para preservar esse rim. Lembra
né, que é um órgão frequentemente afetado pelo lúpus. Então, nesse momento, a nossa paciente Mariângela, ela está em remissão. Então, ela não está fazendo uso de imunossupressor e nem do corticoide de forma contínua por causa da artrite reumatoide. Se a gente tivesse com uma paciente Mariângela nesse momento descompensada ou que a autoimune, as condições autoimunes estivessem ali de forma ativa, pessoal, a gente teria ali outras medicações entrando nesse nosso rol. A gente ia estar falando de um imunossupressor de uso contínuo e mais um corticoide de uso contínuo. E isso iria gerar outras tomadas de decisão, isso iria gerar outras interações medicamentosas que também a gente teria que levar em conta para planejar com segurança, bem como a gente ia ter que lançar mão de exames laboratoriais, interpretar esses exames laboratoriais que iriam fazer toda a diferença no na nossa decisão clínica. E, pegando o gancho, exame laboratorial é básico para a gente, como cirurgião dentista, entender o que está acontecendo com o nosso paciente naquele momento para as nossas tomadas de decisão com segurança. Tudo bem? Muito bem. 30 minutinhos, conforme a gente combinou, para eu não estressar vocês, né? E se você gostou, deixa aqui um comentário para mim falando que você gostou. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida de tema, coloca aqui para a Tati. Entro aqui nos meus arquivos clínicos e trago um caso para você sem problema nenhum. Aqui, comorbidade e decisão clínica com segurança não falta para trazer para você. Marcelo, muito obrigada, muito obrigada. Esse é o nosso intuito, trazer bastante conteúdo para que você consiga tratar os seus pacientes com segurança clínica. Obrigada, Michele, muito obrigada, querida. Muito bem. Então, agora acho que sextou de carnaval. E não posso deixar de falar. Carnaval, se você beber, não dirija. E lembrando que tem interação medicamentosa se o paciente estiver bebendo, se você estiver bebendo. Então, se você estiver ingerindo álcool e estiver tomando algumas medicações, a gente sabe que diminui muito o efeito de algumas, potencializa outras. Fiz um post lindo sobre isso para você que está aqui no perfil. Se você não viu, vai lá e dá uma olhadinha, super importante para você e para você orientar o seu paciente. Então, se beber, não dirija. E lembra, se estiver tomando medicação, toma cuidado com o uso do álcool, porque vai trazer bastante interação medicamentosa aí para as medicações de uso contínuo. Muito obrigada pela sua presença. Semana que vem, se Deus quiser, tô aqui de volta no Sextou com caso clínico e já tá separadinho da semana que vem. Paciente tomando muita medicação para a gente ter tomadas clínicas ali bastante importantes na nossa decisão, tá bom? E se tiver sugestão, deixa aqui, vou adorar te ouvir. Fica aqui comigo no perfil, acompanha as novidades, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida e sextou. Bom fim de semana, bom carnaval com segurança. Até semana que vem.